Alô pessoal, muito boa tarde, noite, muito boa noite, tarde, ainda mesmo sem o horário de verão, a gente ainda está se adaptando, não é? Porque já são 18 horas e 5 minutos, o programa é ao vivo e a gente entra no ar de terças às sextas-feiras, logo após Verbum, a Palavra de Deus. E pasmem, senhores e senhoras, o programa desta noite, quando nós estamos caminhando para completar. Nossa, eu não acredito, olha para essa caneca, nós vamos fazer no dia 1º de abril agora, de 2018, 14 anos no ar. Mas bota fantástico nisso. O programa desta noite tem o número de 2745. Só de convidados e especialistas que aqui vieram declinar, logicamente, sobre suas especialidades, a gente já está ultrapassando os 8.000. Ah, Dácio, mas o programa é 2.745, como é que é mais de 8.000 convidados? Porque nós já tivemos fases aqui com 2 convidados, com 3 convidados, com 3 assuntos. É verdade. E depois a prática vai determinando outras opções. Então a gente chegou à conclusão que um convidado para um tema por dia é o suficiente para que a gente possa adentrar aos meandros de cada especialidade. Hoje o assunto é para lá de interessante. Nós estamos recebendo um fisioterapeuta especializado em microfisioterapia. Acertei, eu li o release tudo certinho. Eles não gostam que falam microfisioterapeuta. É fisioterapeuta especializado em microfisioterapia. Microfisioterapia? Dácio, mas eu nunca ouvi falar disso. Por isso que o assunto é muito bom, dona de casa. É bom mesmo. Bom, vamos receber com uma grande salva de palmas, atenção, ao fisioterapeuta Sérgio Bastos. Ei, pessoal. Acordai e vibrai. Sérgio, muito boa noite, muitíssimo obrigado por ter vindo, prazer muito grande em recebê-lo. O que é a microfisioterapia? A microfisioterapia ela é uma técnica francesa que ela foi desenvolvida no início da década de 80, que através de toques pelo corpo, o fisioterapeuta consegue buscar memórias de traumas físicos, emocionais ou químicos que acabam desregulando o nosso corpo, gerando fragilidades que, com o passar do tempo, acaba se tornando uma doença, um sintoma, que pode ser tanto físico quanto emocional. Quer dizer que o microfisioterapeuta, ele investiga o nosso hardware, como se nós fôssemos um computador, ele vai pegar todo o nosso histórico desde a primeira teclada? Isso, essa sua analogia foi ótima, porque é basicamente o que a gente fala, né? É como se o nosso corpo fosse um computador que conseguisse armazenar todas as informações de tudo aquilo que a gente vive. Umas boas, outras ruins, umas mais ou menos. Sim, mas o problema são justamente essas situações ruins, que seriam como se fosse um vírus. Você colocasse um vírus lá no computador e ele começa a se estragar. E aí o que a gente faz como fisioterapeutas? É buscar através de mapas, né? São mais de 200 mapas corporais que nós temos, e nós vamos tocando o corpo buscando aonde que esse vírus O que estragou. são esses mapas corporais? São mapas que os franceses desenvolveram, que eles pegaram através de embriologia, né, que é o estudo da formação do embrião, para buscar no corpo aonde que tem relação entre os tecidos do nosso corpo, né? Isso são esses mapas. Tem mapas corporais, né? A gente tem vários mapas que fazem com relação com um tipo de lesão, um tipo de emoção, um tipo de toxina que o nosso corpo está enfrentando, estresse. E através desse mapa a gente vai buscar com toques, em locais específicos, esse estresse. O que estressou o corpo que está gerando aquela patologia? Às vezes há anos, né? Sim, pode vir até desde o útero, na verdade. Desde a época intraembrionária, né? E alguma coisa que a mãe passou durante a gestação que faz com que o corpo sofra. E, através da técnica, nós estimulamos o corpo para ele eliminar
essas memórias. Agora, o interessante, gente, é que as nossas impressões digitais vão além, creio eu, dos dedos da mão, né? É o nosso DNA. Cada um é diferente do outro. Eu reajo de uma forma em relação a uma patologia, o Sérgio reage de outra forma, você de casa reage de outra forma, um parente seu reage de outra forma. É por isso que umas doenças são fatais para alguns e para os outros elas passam, eu não diria em brancas nuvens, mas facilmente dominadas. É interessante isso, né? Sim. O mesmo vírus. Sim, né? Como a gente estava conversando aqui antes do programa, né? A gente conhece muitas histórias de pessoas que são diagnosticadas com cânceres terminais e ela não aceita essa doença, não aceita esse diagnóstico e ela consegue se autotratar, né? E a gente vê que muitas vezes, muito vem dessa nossa percepção de quanto a gente é capaz, através da nossa mente, de controlar várias doenças do nosso corpo. E o inverso, eu creio ser verdadeiro. Quantas doenças não têm as suas bases solidamente firmes, sem ser pleonasmo, na parte emocional? Eu diria que quase todas as quase doenças. Quase todas, 99,9%. A não ser que seja alguma coisa de trauma mecânico, mas mesmo assim a gente sabe que a gente não machuca um lugar à toa, porque ele está fragilizado por causa daquilo. Uma pessoa não cai e machuca um braço, uma perna à toa, porque ela tem uma fragilidade naquele local, muito por conta, pela microfisioterapia, sobre essas memórias, né? Esse estresse corporal. Sérgio, e essa fragilidade, é legal esse teu raciocínio, e essa fragilidade, ela é física, ou ela é emocional, ou quanto de físico, ou quanto de emocional tem essa parte do corpo? Tem gente falando, machuquei de novo o mesmo joelho. Machuquei de novo o mesmo joelho. Na verdade, a gente não consegue diferenciar o que é físico do que é emocional. É a mesma coisa você querer separar o cérebro do resto do corpo. É impossível a gente fazer isso. Na verdade, é sempre o que a gente fala de tríade no nosso corpo. Você tem uma situação que ela vai gerar uma repercussão física, uma repercussão emocional e uma repercussão cerebral mesmo, uma alteração cerebral. É sempre essa tríade. Então eu tenho uma situação que vai gerar uma repercussão, como eu falei, física, por exemplo, de um machucado, de uma fragilidade num local específico do corpo, uma fragilidade emocional e uma fragilidade cerebral. Então, a gente sabe, vocês aí em casa já devem ter notado isso. Quando o seu emocional está abalado, você começa a ter dor, você começa a ter alguma alteração metabólica. Reações alérgicas. E quando você começa a melhorar, quando você começa a estudar alguma coisa, começa a ler, por exemplo, livros de autoajuda, simplesmente algumas doenças somem, algumas dores somem. E você fala assim, nossa, mas parece que eu não fiz nada, mas justamente você está trabalhando a sua mente também, que é um desses pilares. Quando você trata um desses pilares, você acaba... A gente conversava bastante, aliás, antes do programa, porque é um assunto interessantíssimo, né? E o espectro, né? A análise é mais fácil porque abrange tudo, mas é mais complicada por abranger tudo. Vem do nosso histórico, né? De quando estávamos no útero de nossas mães, depois de como a gente era tratado aos 5 anos, aos 10 anos, exatamente, aquela gripinha gostosa para não ir na escola, para não... Ou mesmo para receber carinho dos pais, né? Muita gente... tem muita gente que vem no consultório que fala, quando eu ficava... O único momento que eu tinha atenção dos meus pais, que eu tinha o carinho dos meus pais, era quando eu ficava doente. Então, acaba que a pessoa, ela cria no inconsciente dela de que para eu ter atenção das pessoas, eu preciso estar doente. Ou então naquele embate, né, entre irmãos, irmã e irmã, vizinho, enfim, é tudo muito complicado, mas tudo isso forma o nosso histórico, não é? Que pode determinar no futuro ou no presente, à época, alguma reação física. Sim, sim. O nosso meio cultural, nosso meio social, ele vai formar
a nossa capacidade de lidar com as situações. Hoje já se sabe que a gente herda muito mais a nossa cultura dos nossos amigos do que da nossa família, propriamente dito. Então, a forma como a gente lida com essas situações vai nos formar como cidadãos de ter controle emocional. Agora, você falou logo no início que a microfisioterapia ela vai atacar pontos, não é? No nosso corpo. Aí me lembrei do Duin. Tem alguma coisa a ver? Tem algum fundamento semelhante? Não tem nenhum. Não, os franceses que criaram a técnica da microfisioterapia, eles se basearam exclusivamente nas pesquisas deles, né? Eles não tinham conhecimento sobre medicina oriental, da medicina tradicional chinesa, apesar da França ela ser o berço da medicina oriental no Ocidente, mas eles, propriamente dito, eles não tinham esse conhecimento. E eles acabaram desenvolvendo a técnica do zero, né? Através das pesquisas deles, através do conhecimento teórico deles e prático no consultório, eles foram desenvolvendo a técnica e, lógico, eles pegaram muito, como eu falei no início, da embriologia e filogênese, estudando a fundo embriologia, estudando a fundo toda a formação do embrião para chegar nesses se não me engano, mais de 300 mapas que a gente usa na terapia para fazer. Por isso que nós temos muitos diferenciais. Quantas pessoas vocês não conhecem na vida? Uma é introvertida, outra é extrovertida, uma está sempre alegre, não tem nem motivo. Fala, parece bobo, está sempre alegre. A outra está sempre triste, nada o faz ficar contente. Não é? É claro que ao atingir determinado ser humano, a patologia vai reagir conforme a essa receptividade, né? Sim, mas a gente também conhece pessoas que, num certo período da vida, período de criança até os 10 anos, ela era extremamente extrovertida, e aí acontece alguma coisa, algum evento de, sei lá, briga com os pais, ou mesmo alguma doença específica, que aí depois disso a pessoa começa a ficar extremamente introvertida. Começa a ficar extremamente raivosa, extremamente triste, e a partir daí ela começa a desenvolver várias doenças, várias coisas. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e eu vou adiantar a frase final que é para a gente ficar matutando em cima dela. É de Michel de Montaigne. Isso. Estudei com ele no primário. Temos na filosofia uma medicina muito agradável, pois nas outras sentimos o bem-estar apenas depois da cura. Esta faz bem e cura ao mesmo tempo. Ótima frase. Esse amigo que estava falando, viu? Danado. Ele não faltava aula também, não. Ele não dava o golpe da gripinha, não. A gente volta já. Gente, parece que o tema é difícil, mas não é. A gente tem que entender alguns postulados só da microfisioterapia. Depois a gente vai desenvolvendo e vai vendo que as coisas vão se encaixando. Não é? Porque tudo progride, todas as filosofias progridem e se atualizam. Claro, senão o ser humano passa na frente das teorias básicas de vida. Isso não pode acontecer. Já a gente volta, senão eu complico mais ainda o tema. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Depois não vai falar que a gente não avisou, hein? Mas é uma dependência boa, não é? Porque a cada dia aqui no Show Mais, a gente vai acrescentando sempre uma coisinha a mais na nossa vida cultural, digamos, vamos classificar assim. E quem sabe mais vive melhor, não é? Porque se conforma com as coisas, tem uma visão mais atentada, digamos assim, à justiça, não é? Ao bem-estar de todos. Não adianta só você ter o bem-estar, morar bem. Eu acho que tudo muito coletivo para que haja esse reflexo, não é? Recíproco.
entre todas as pessoas. E nós estamos recebendo para o tema microfisioterapia o fisioterapeuta Sérgio Bastos. Ô Sérgio, há quanto tempo tem no Brasil já essa filosofia da... E micro por quê? Será que dá a impressão que vocês ficam fazendo massagenzinha pequenininha na gente? É isso ou não, né? Ou que o fisioterapeuta é pequenininho, né? Não, é micro porque o toque ele é muito sutil, né? O toque da micro ele é muito suave. Por quê? Porque a gente quer acessar algumas células na nossa pele que elas só respondem a estímulos de no máximo 5 gramas. Então, é muito sutil, tem que ser muito sutil, por isso que o nome microfisioterapia, né? Mas ela está no Brasil há 11 anos, desculpa. E eu e minha esposa, né, lá da minha clínica, a gente trabalha com a microfisioterapia já há 10 anos, né? Nós somos praticamente precursores da microfisioterapia, junto com alguns colegas no Brasil. E desde então eu só trabalho com microfisioterapia, só com essa filosofia de que a gente precisa trabalhar a causa primária de todas as doenças, né? Que para a microfisioterapia seriam essas memórias corporais, esses estresses corporais que acabam gerando algum tipo de desconforto no nosso corpo. Mas não entra na parte de meditação, ou de exercícios de yoga, são coisas paralelas ou essas coisas se entrelaçam? Não, é o mesmo tipo de medicina, né, que hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde como medicina integrativa, que é justamente integrar o corpo com a mente. Super reconhecidas, né? Sim, é integrar corpo e mente. Mas a microfisioterapia ela vai trabalhar em cima da memória do corpo, enquanto que a yoga, a meditação, ela vai trabalhar em cima da mente para acessar o corpo. A gente usa o corpo para acessar a mente. Vou fazer uma pergunta bem infantil, mas me veio à cabeça e se eu não fizer depois eu não durmo sossegado. Você falou em toques sutis, não é? Suaves, bem Sim. suaves, não é? Como se estivesse passando uma pena. Exato. A analogia que a gente faz é mais ou menos um beija-flor pousando em cima de uma... Nossa, então eu acho que eu estou indo no caminho certo. O arrepio, não a coceira, o arrepio é uma resposta das células a esse carinho? Não, ele é uma resposta do corpo a alguma coisa no ambiente que me desperta alguma memória que eu vivi, né? Por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa, pode ser uma cor, pode ser um cheiro, né? A gente sabe, as pessoas em casa devem ter visto isso, que quando você sente um cheiro, você escuta uma música, ela te relembra alguma coisa. Ou a música lembra o cheiro lembra a Sim, música, ou pessoas. Uma situação, uma pessoa. E isso acontece no nosso corpo também, quando a gente passa por alguma situação de estresse que fica alojada no nosso corpo, ele vai gravar tudo aquilo que está naquele ambiente, seja a cor, o cheiro, as pessoas ao redor. E se tiver lugares, sim, ou nomes, ou uma data específica. Muitas vezes você deve ter notado que uma data específica de alguma coisa te deixa triste, te deixa desanimado, ou te deixa doente. Tem pessoas que ficam doentes só em uma época do ano. Tem gripe só uma época do ano. Tem azia só uma época do ano. E por conta disso, né, isso quer dizer que como naquela se fosse época... um protocolo viciado, digamos Exatamente. assim. Seria um protocolo, porque é um protocolo de defesa. Porque toda vez que eu entro naquele conflito, que é aquilo que me relembra esse conflito, esse estresse, meu corpo, ele vai reagir. Ele vai reagir da mesma forma que eu agi naquela época, né? E quando a gente passa por essa situação, né, que tem um cheiro, como a gente falou, ou uma cor, o corpo vai reagir de uma forma. Pode ser com a própria doença, a própria reação, pode ser com o arrepio, pode ser um espirro, um bocejo, tudo isso é reação do corpo a alguma coisa que ele relembra. Os próprios animaizinhos, com o faro refinado que eles têm, eles não comem nada sem cheirar bem cheirado mesmo. Sim. E se não for aprovado, mas nada faz com que ele consuma
determinado alimento ou ração, seja o que for. Mas não só isso, um cachorro, se a gente colocar um cachorro aqui dentro, a primeira coisa que ele vai fazer é cheirar o ambiente para saber se esse ambiente é seguro para ele. E se a gente for colocar essa analogia na gente, né, quando a gente está com rinite, alguma coisa que estimula o nosso olfato, qual que é a primeira reação nossa? A gente fica cheirando, procurando o perigo. Aonde que está esse perigo? Aonde que está acontecendo naquele lugar que eu me sinto inseguro naquilo? Os gatos, então, são mais refinados ainda, né? São informações diferentes, mas eu não colocaria que são mais refinados. Eles têm mas o cachorro é o que tem o melhor olfato de todos. O gato, ele tem uma audição muito boa. Ele tem uma visão muito boa. Mas o disparado que tem mais o gato recepção... ele pode estar 10, 15 metros com porta fechada, janela fechada, você... Tem que falar o nome dele, né? Sei lá, Robi, bem... Pô, na hora ele olha. Sim, porque ele tem uma audição muito aguçada. Porque eles são animais que eles caçam através de escuta. Eles não caçam através do cheiro. Né? Porque os felinos geralmente caçam, são animais pequenos. São animais que dificilmente eles vão ver. Quando um leão está na savana africana, é tudo a mesma cor para ele, ele tem que escutar. Ele tem que ter uma audição muito boa. E a gente, quando a gente tem um prejuízo na nossa audição, é porque, opa, será que eu me sinto seguro naquela situação? Será que eu me sinto seguro em agir naquela situação para sobreviver? E geralmente quem tem problema de audição é quem trabalha muito com escuta também, né? Que tem que ficar escutando o chefe, tem que ficar escutando cliente, tem que estar sempre com o WhatsApp está chamando. Exatamente. Agora me diga uma coisa, Sérgio. Aparentemente parece que a gente precisa ter um certo patamar cultural de entendimento da vida, do corpo, das pessoas, das religiões, das posturas, né? Com que idade pode-se fazer a microfisioterapia? Não tem idade para começar. A gente faz desde recém-nascido até 100, se tiver alguém com 150 anos a gente faz também. Não tem idade mínima para se fazer a sessão da Já que você tocou na outra ponta, o que a microfisioterapia acha da longevidade? É a melhor coisa que a gente pode ter. Quanto mais vida a gente tem mais cultura. Né? Cultura é a única coisa no nosso corpo que a gente não pode eliminar de forma nenhuma. E quanto mais a gente que diz assim, agora, estudei tanto, acumulei tanta informação, na hora que eu vou usar agora estou esquecendo tudo. Mas aí a gente tem que saber por que essa pessoa está esquecendo, né? Por que o corpo dela quer esquecer das coisas. Às vezes ela é uma pessoa que estudou muito, mas ela sofreu muito. É difícil para o corpo dela ficar lembrando dos sofrimentos, ou ela não lida muito bem com os sofrimentos dela. Sérgio, muito obrigado por ter vindo, estão em cima do horário. Sérgio Bastos, fisioterapeuta especializado em microfisioterapia. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Como primeira aula, valeu. Valeu demais e espero me chamar mais outras vezes. Mas é bom, nós vamos precisar de mais explicações. Obrigado, viu? Non piangere mai davanti alla gente che non comprende il significato delle tue lacrime, pazzo. Para que você vai ficar triste se as pessoas não entendem por que a tua lágrima está caindo? Tchau, até amanhã.